Olá, estamos de volta para entrevistar mais um dos palestrantes do 24º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Eu acabei de assistir a palestra do professor Marcelo Terto. Gente, genial! O professor Marcelo é procurador do Estado de Goiás, conselheiro do CNJ, ouvidor nacional da Justiça e especialista em governança judicial e transformação digital do sistema de justiça brasileiro. Trouxe números, estatísticas, histórico normativo, as resoluções do CNJ a partir em torno desse tema de IAs e algoritmos. Hoje o nosso debate vai ser riquíssimo com a entrevista do professor. Professor, por favor, a palestra do professor foi Constitucionalismo Digital, Acesso à Justiça e Governança Judicial. Desafios da transformação tecnológica no âmbito do CNJ. Nada melhor do que um conselheiro do CNJ para falar sobre isso. Professor, nossas boas-vindas e o nosso profundo agradecimento por aceitar o nosso convite. Só um detalhe, é atleta, viu? Maratonista. Aí, onde você pensar, ele já correu aí do mundo todo. Professor, por favor. Um arremedo de maratonista. a grande atleta de casa é minha esposa. Olha. Uma na corrida, a filha mais nova no vôlei. Olha. E com isso inspiramos também a minha mais velha, que está formando em medicina, mas que sabe da importância de também cuidar da saúde. Isso. Ter saúde para cuidar da sociedade, viu, professor? Muito bem. E esse tema, o recorte dele é importante no CNJ para identificar que nós estamos falando aqui de políticas judiciárias. O judiciário ele não é mais insulado, ou seja, 91 realidades de tribunais que deveriam se parametrizar por uma única lógica. Esse é o grande barato do CNJ, que foi fazer o sistema perceber de que o Poder Judiciário não é uma autoridade autocentrada, ele é serviço público. Sim. E por isso demanda política, uniformidade, né, que leve à uniformidade, que leve a uma produtividade qualificada e que leve a um sistema de controle responsável, ou seja, responsividade que chamam de accountability, né? Sim. Não importamos isso do estrangeiro. E essa ideia de tratar de constitucionalismo digital nessa relação que tem com o Conselho Nacional de Justiça diz respeito a uma análise crítica, mas uma crítica construtiva sobre o que se está fazendo hoje em termos de política. Concepção de política, supervisão de política pública judiciária. Está funcionando? Essa é a grande pergunta que ficou. E com a inovação tecnológica, isso está melhorando ou está piorando? Né? O que é verdadeiramente o reflexo e a impressão sobre o que o Poder Judiciário faz de entrega? A sociedade está satisfeita ou não? Foram essas questões que nós nos preocupamos em trazer aqui, porque a crítica ela é sempre importante para nós não nos acomodarmos com a mesmice e, às vezes, com a inoperância de um sistema que, num país como o nosso, é a tábua de salvação, é o último porto a quem podemos recorrer para salvar e socorrer os nossos direitos. Verdade. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Ento Exposto. Eu já conheço você, vou chamar de você porque você é meu colega da advocacia pública, então eu estou muito feliz de ter você aqui, já admirava o seu trabalho. E eu vou começar com uma primeira pergunta, que é já sobre o seu tema. Quais são as principais iniciativas que estão em curso e o impacto concreto que elas produzem sobre o acesso à justiça para as populações que historicamente estão excluídas? Hoje, vocês têm pensado em que iniciativas para chegar até a população? Olha, a exclusão digital é alvo de preocupação do CNJ. Já há uma política implementada, na verdade, duas. A primeira de priorização do primeiro grau. E a outra, mais recente, a partir da aplicação dessas inovações tecnológicas ao sistema de justiça, ao Poder Judiciário em especial, são os pontos de inclusão digital. É um programa que no desenho é maravilhoso, sabe? Ele é partilhado, cooperado, ele está presente no interior, onde a realidade do nosso país se escancara, onde as distâncias são mais evidentes, mas é preciso universalizar. Nós temos ainda poucas experiências, houve
na gestão do ministro Fux, com o conselheiro Giovanni Olson, que é da Justiça do Trabalho, um incremento nessa política, mas é preciso resgatar, não deixar morrer. Conferir e garantir um sentido de continuidade. Sei, mas você acha que a infraestrutura, letramento da população, qual seria o maior entrave assim, para as políticas? A grande questão é de que isso não é um papel só do judiciário. Não, é verdade. Claro. Então, assim, é uma política que deve ser conectada com as instâncias competentes. O judiciário não pode chamar isso para si, porque isso não é papel dele. O que ele tem que fazer é, na parte que lhe compete, abrir esse espaço, franquear esse espaço. Mas, ao mesmo tempo em que idealiza um espaço de inclusão digital, por outro lado, há uma resistência muito grande e que foi objeto de ênfase de 3 anos para cá, que é o problema do tratamento equivocado das demandas de massa. Nós chegamos ao ponto de criminalizar a especialização, a atuação especializada em demandas de massa. O Brasil produz muita demanda de massa porque tem muitos conflitos que poderiam ser enfrentados ou evitados extrajudicialmente. O problema do judiciário não está dentro do judiciário só. O problema do judiciário é a falta de previsibilidade. Ele tem um problema de gestão de precedentes muito sério. Ele tem um problema de, talvez, comunicação, apesar de toda a tecnologia aplicada, que não permite que nós, apesar de um regime de precedentes à brasileira, que eu aposto muito nele, eu confio nele, mas ele é muito mal gerenciado. Então não há previsibilidade e essa falta de previsibilidade traz boa parte dessa demanda porque o universo de conflitos de massa em matéria previdenciária, em matéria assistencial, em matéria consumerista, em saúde pública e suplementar, é muito maior do que essa que nós temos no judiciário. Tá? Tem muita gente que não acredita e não procura. Mas há também um universo, porque a base de cálculo é muito grande, que é substancial e dizem que sobrecarrega o Poder Judiciário, que depende, para fazer valer os seus direitos, do Judiciário. E a gente trata de uma maneira muito superficial, adotamos, incorporamos, compramos muito fácil narrativas que terminam por fazer com que toda essa inovação à disposição do Judiciário seja utilizada para inibir o acesso, mais do que já existe, porque se não há previsibilidade, não há efeito pedagógico sobre o que se movimenta fora do Poder Judiciário, que é de onde se originam todas essas demandas. Então, a gente não tem que fechar a porta do Judiciário. A gente tem que fazer um outro tipo de conta, a métrica tem que ser outra. Hoje, talvez até se aliar, né? Exatamente. O que nós mostramos aqui agora há pouco. Olha, nós achamos que reduzimos a litigiosidade está aumentando de uma maneira substancial. Nós praticamente dobramos a litigiosidade em 3 anos. Se você comparar com 2020, nós saímos de 27 milhões de arquivamentos de processo para 45 milhões. Só que o número de novas demandas acompanha. Nós saímos de 27 milhões de novas demandas para 41 milhões de novas demandas. E um monte de execução fiscal aí. E no bolo nós só reduzimos o acervo porque a política que verdadeiramente foi estruturante e foi da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, porque tratou diretamente com um grande litigante, que era o Estado, e conseguiu reduzir de forma substancial no acervo o número de execuções fiscais. Foram quase 20 milhões em 3 anos. E ainda assim temos 75 milhões de processos no acervo, sendo que há 3 anos atrás eram 85. Era 80, variou entre 80 e 85, hoje chegamos a 75, só que o nível de demandas ativas, porque boa parte desses processos eram suspensos. Estavam suspensos. Estavam inativos de alguma maneira. E outra, teve um efeito peculiar que ainda não se fez a conta, porque não se ajuizou também milhões de outras ações de execuções fiscais. Então, assim, isso foi muito positivo. Mas no resto, a gente está tratando de uma forma, acredito que equivocada. Porque a conta, para mim, não fecha. Porque se a demanda não reduz, é porque você está represando. Você está extinguindo o processo sem resolver. E lá, isso não educa. E lá, isso aumenta a lucratividade de quem incorpora na planilha das suas atividades mercadológicas o ilícito produtivo. Claro. E aumenta o grau de irresponsabilidade do Estado. É só ver que cai um presidente do INSS por corrupção, o outro entra para resolver o problema de fila e a fila aumenta. E se há um acréscimo na fila, há um aumento no tempo de espera, enquanto se espera
e muitas das vezes um benefício social é para se viver. Então a pessoa não pode esperar. Quem ela vai recorrer? Ela vai para a justiça. Então nós temos um judiciário federal que dedica quase 70% da sua força a demandas previdenciárias. É esse tipo de coisa que a gente tem que resolver. Olha, não é o processo que faz o diagnóstico. O processo, quando chega ao judiciário, a demanda quando chega ao judiciário, o diagnóstico já tem que estar feito para você ter uma perspectiva mais produtiva das políticas que nós concebemos e supervisionamos hoje. Depois eu vou até olhar porque eu esqueci exatamente o tema, mas eu achei Eu não isso. vou nem tocar nessa questão de política pública, porque senão a gente vai ficar aqui amanhã. Não vou desdobrar a pergunta, porque ainda tem a pergunta dos meus hosts. Vou passar para eles. Teremos mais oportunidades, com certeza. Professor Marcelo, foi muito bom para mim sua presença e sua fala, quando o senhor diz que o problema do judiciário não é só do judiciário. Eu, como juíza, muito bom tê-lo aqui como conselheiro do CNJ e saber a realidade em números, o que o judiciário passa. Mas minha pergunta é exatamente dentro do CNJ. Como o CNJ tem enfrentado essa autorregulação da tecnologia, da IA, da informática? Olha, professora, nós ainda estamos engatinhando. Nós temos uma base, uma referência normativa, talvez a mais moderna do mundo. Talvez ela tenha se antecipado até a encíclica papal, que foi lida esta semana. Então, assim, nós temos todo um parâmetro de regulação baseado em níveis de risco que essa tecnologia oferece ao sistema de justiça. Mas o problema é que nós temos que nos guiar por propósitos e considerar se esses propósitos estão corretos ou equivocados. Hoje o que eu assisto são juízes pressionados, quase que oprimidos por essa política de uma métrica estatística. Sim. Então você tem que produzir muita sentença. Ao mesmo tempo, eu sou ouvidor nacional de justiça. Eu tenho uma explosão de um ano para o outro, a partir do momento que se pôs ainda mais rigor a essa métrica dos juízes. Não é? Esse controle de meta nesse formato, nós tivemos uma explosão do número de reclamações nas ouvidorias, em especial na do CNJ. Nós chegamos este ano, partimos em menos de 2 anos, de 39 mil reclamações para quase 60 mil, tendo que quase 65% dessas reclamações são por morosidade. Então, eu disse assim, que resultado é esse? Que entrega é essa que nós estamos fazendo? Eu diminuí a litigiosidade, olha, quando eu saio de 27 milhões de novas ações para 41 milhões de novas ações em 6 anos, eu preciso considerar se o que eu estou fazendo está certo ou está errado, porque eu não diminuí a litigiosidade. A população brasileira não dobrou nesse período. Ela é quase que a mesma população, de quase 220 milhões de habitantes. Então, assim, eu praticamente dobrei proporcionalmente a litigiosidade no país. Com essa política que nós adotamos hoje, que não satisfaz a magistratura, eu vejo muito magistrado empenhado em fazer a sua parte. Mas a gente sabe que o volume de demandas é muito alto, mas ele existe. Essas demandas nós não podemos tratar como ilegítimas. Fraude processual, nós temos que tratar da maneira correta. Fraude tem que ser individualizada, provada e condenada. Para isso existe um processo. Antes do processo existem as competências. Nós não podemos naturalizar, por exemplo, a extinção de processo por captação ilícita. Quem tem que dizer se é captação ilícita ou não é a OAB. Quando o judiciário diz isso, ele está saindo do lugar dele. Saindo da inércia. Você cria um pressuposto. Primeiro, do ponto de vista da legalidade, não existe esse pressuposto. Como não existe também submeter o cidadão, obrigar o cidadão, se ele não confia, a procurar uma plataforma de solução processual, oferecida justamente pelos grandes litigantes. A gente vai ter uma NR1 para aplicar para os juízes também, porque o professor Sérgio uma vez fez uma conta, não sei se vocês se lembram, ele fez uma conta lá na sala, ele disse, olha, uma vez eu assumi temporariamente o gabinete do TST de um colega, substituindo um colega. Cheguei lá, 50 mil processos abertos. Eu fiz, tem 30 dias. 50 mil processos para eu me manifestar. Faça as contas de quantos processos eu tenho que fazer por dia para no final do mês eu entregar esses 50.
Olha, eu tenho um caso... É humanamente impossível. Tem um caso de um desembargador do TRF1 que eu fui conhecer o gabinete, a rotina de trabalho, porque ele fez algo, assim, apesar de ser o esperado, para não dizer óbvio, mas, assim, espetacular, porque ele se desalinhou do que era a produtividade dos demais gabinetes. E, assim, às vezes isso gera um certo desconforto interno, porque os outros não conseguem acompanhar. Mas é preciso entender o que ele fez, porque o TRF ele tem um problema de represamento e de tempo de processo muito grave. Aí já é no sentido oposto. Não é de superaceleração, é de atraso. É muito atraso. E o desembargador também, Eduardo, ele divulgou um trabalho que ele fez, mostrou os resultados e realmente eram muito interessantes. Assim, quando você sai de um gabinete com 40 mil processos e chega ali a 12 mil sem ter problema de atraso na rotina, né, na pauta. Então, assim, ele está girando, apesar do TRF6 ser um tribunal novo e ter levado 36% da demanda do TRF1, isso não mudou muito a realidade do tribunal em termos de tempo do processo. Mas o que ele fez? Ele disse, conselheiro, eu, em primeiro lugar, tive coragem de parar o gabinete por um tempo para entender o acervo. Eu parei 2 meses. Corri esse risco. E como que você fez? Você aplicou tecnologias e não usei planilha Excel. Porque o tribunal ainda não me disponibilizou essas ferramentas, mas a IA está chegando aí, pode ser que até que ajude. Mas o que ele fez? Ele organizou a rotina. Primeiro ele organizou o acervo, depois organizou a rotina, depois a distribuição do trabalho. 3 planilhas. E ele conseguiu resultados espetaculares, ou seja, foi líder. Ele liderou a equipe dele. Isso. E implementou um modelo de gestão. Mas é exatamente isso. Hoje, o juiz não é só julgar processo, é gestor. Tem que gerir. E o CNJ já considerou isso até no aspecto disciplinar. Mas isso é também quando a coisa não é transparente. Por exemplo, você usa despacho-balão. Né? Na advocacia chama de despacho-balão. Você vai empurrando o processo para ganhar 100 dias. E aqueles 100 dias, a Corregedoria já deixou claro, até porque tem um provimento recente do ministro Campbell, que diz o seguinte, ele até aumentou para 120 dias, mas esses 120 dias não são parâmetros. Esses 120 dias é para a Corregedoria apurar se houve realmente uns excessos sobre a métrica temporal. Mas os prazos legais é que são a referência. Então eu não posso usar isso para despacho ordinário, porque, olha, tem algo, professor, que a inteligência artificial pode oferecer e nós não utilizamos da forma correta. Alguns tribunais já conseguiram, já perceberam isso e já implementaram, que é a automatização de diligências que não precisam necessariamente da... Sim. Né? Mas há casos em que você não consegue pedir um alvará, ou seja, está tudo documentado no processo e se cria uma burocracia, uma rotina que atrasa justamente a parte mais sensível do processo, que é a da satisfação, a da autoridade presente. Depois de longos anos. Se fazendo valer do Poder Judiciário depois de tantos anos. E nós criamos, a despeito dessa narrativa de litigância abusiva, uma série de barreiras que dificulta a vida e coloca sob suspeição um lado que, para mim, é salutar do sistema de justiça, que é a advocacia. Pelo mal feito de uma meia dúzia, você não pode tirar o todo. E, então, assim, não há... A suposição desses malfeitos, a partir de uma atuação legítima, é um grande problema, é um problema real que eu tenho acompanhado, porque eu faço audiências no interior. Outro dia eu vi uma portaria no interior, na unidade judiciária, que dizia o seguinte, o artigo 1º, essa portaria tem a finalidade de organização, estou criando mais ou menos em cima do que eu vi no dia. A organização da atividade da unidade judiciária para combater a litigância de massa. Assim, não é combater a fraude. Eu disse a litigância de massa, se você... for a litigância predatória, ok. Você mas a não enfrenta, você não combate. Esse é o recorte dele, não é você tem que tratar a litigância de massa. Gerenciar a litigância de massa. Aplicar os instrumentos processuais legítimos. Combater, exigindo documento de todo mundo que você sabe que é honesto. Porque é demanda de massa, porque se não atender, às vezes é impossível atender, você extingue o processo. E se a pessoa tem direito? Isso. E ainda que seja um fraudador, se a pessoa tem direito, porque é um vulnerável, às vezes um hipervulnerável que está ali, e o judiciário tem que cuidar dele, chama a defensoria pública, se ele está sendo explorado indevidamente. Porque não a pode gente negar tem o que acesso. dar o resultado, não pode negar o acesso. Verdade. Não pode negar o acesso. Ou dificultar o acesso, ou pior, inibir o acesso, fazer com que o povo
né? Tema. Ou às vezes não tem interesse mais em buscar a justiça, porque eu disse, olha, me perguntaram agora há pouco, como é que o senhor vê essa questão da confiança na justiça brasileira hoje? Eu disse, olha, o problema da justiça não é de confiança, é de credibilidade. Hoje nós temos uma crise de credibilidade, um problema até moral na justiça brasileira, mas não é a partir da base, de cima para baixo. Mas a confiança ainda existe. Porque se não existisse, ainda não tinha tanta gente procurando a justiça. A gente estava falando hiperlitigiosidade. E tem muita gente lutando para valer essa justiça que nós buscamos. Mas essa parte também está sob pressão. Num viés e O brasileiro é teimoso, ele vai até o fim. Entendeu? Numa lógica que pressiona ao ponto de eu ter já conversado com o juiz numa dessas audiências que fizemos pelo interior do Brasil. E tinham vários advogados da comarca presentes nessa reunião e nós conversávamos, fui muito bem atendido. Ele falou das dificuldades de tudo e eu perguntei, doutor, você não sabe de onde vêm essas fraudes? Sei, é daqui? Ele disse, não, é de fora. E esses advogados que o senhor, que estão aqui me acompanhando hoje, o senhor conhece todos? Eles conhecem todos. Tem algum desonesto? Eu não percebi eles nenhum. Eles só estão pedindo uma coisa, para parar, por exemplo, com esse constrangimento que fazem hoje, de mandar o oficial de justiça na casa dos clientes dele para saber se foi contratado ou não, se contratou, se conhece o advogado. Isso constrange primeiro para o seguinte, uma pessoa com déficit cognitivo, quando chega uma autoridade do judiciário lá, já acha que tem um problema, ele vai negar. Já começa por aí. E o segundo, que tem um outro meio mais civilizado de fazer isso, e legítimo também, e que ninguém se opõe a ele. Eles pediam, sabe o quê? Audiências de conciliação. Esse doutor, eu trago meu cliente, mostro para o senhor. Teve até um outro que chegou um dia aqui, não sei se foi no interior do Ceará, que já estava tão cansado que ele pegou 1000 clientes dele e botou na porta do fórum. Aí o juiz disse que não tinha tempo para atender todo mundo. Eu disse, mas eu trouxe o povo aqui, ó. Tá aqui, eles existem. Para você não ficar mais... Aí o magistrado, o diretor do fórum, me respondeu. Eu disse, doutor, eu não tenho estrutura para fazer essas audiências de conciliação. Aí eu disse, então nós vamos criminalizar a advocacia, porque o judiciário não tem estrutura. Não dá conta? Isso é uma forma muito fácil de acomodar o INSS na sua inoperância, produzindo ainda mais demanda, porque boa parte dessas demandas são delegadas para a justiça comum. E é uma boa forma de enriquecer mais banco, que superendivida comunidades supervulneráveis com consignado, dizendo que é prêmio, que é direito, e eles estão comprando um produto caríssimo, que o Estado, no lugar de dar um benefício insuficiente, devia dar o suficiente para ele viver e não se superendividar como é necessário hoje. Política de endividamento é o problema da demanda de massa no setor, por exemplo, bancário, que dá muito lucro para os bancos. É o problema econômico do país e eu é o problema falei, olha, o banco diz que gasta 2 bilhões, 2 bilhões e meio por ano com despesas de processos, e tem prejuízo com isso. Eu disse, que prejuízo? Você lucrou os 4 maiores bancos do Brasil há 2 anos atrás, você pegar os balanços, foi a última vez que eu consultei, lucraram 120 bilhões, distribuíram 60 bilhões de dividendos. Cadê esse prejuízo? Aquilo é despesa operacional. Isso. E se o produto fosse ruim, eles não vendiam para o povo. Então, assim, quando eu vou para a advocacia corporativa, e fiz isso essa semana, eu disse, olha, a gente tem que ter responsabilidade, não adianta você só defender o seu. A nossa responsabilidade é muito maior. Eu sou advogado de um Estado, é um grande litigante. E a gente sabe como foi a dificuldade, desde o CPC para cá, de implementar espaços de consensualidade administrativa na administração pública. Por quê? Porque a advocacia pública era fragilizada, sucateada, mas ganhou espaço, e no que ganhou espaço, olha, está vindo muito menos demanda do que deveria ainda vir do setor público. Por quê? Porque há um posicionamento de advocacia de Estado, no sentido de que, olha, o Estado cria seus problemas e ele tem que resolver a maior parte deles, deixa para a justiça os mais importantes. Mas enquanto não for assim, as portas do judiciário têm que estar abertas para o pequeno que vai lá e precisa da justiça, porque o resto do Estado não entrega o que é devido para ele. Professor, eu não quero desviar o assunto para sistema de precedentes. É só um ponto de indução, para a gente chegar na questão da governança, como eu vinha falado antes. Nós temos uma pretensão de instaurar um sistema de precedentes a partir do CPC, algumas emendas constitucionais. Tudo bem. Temos um sistema de recurso repetitivo, temos precedentes vinculantes, já tem aí alguns instrumentos para isso. Mesmo assim, a gente tem observado que aqueles temas, eles não educam. Por incrível que pareça, como o senhor acabou de falar, a litigiosidade tem aumentado, mesmo no guarda-chuva de um precedente vinculante. Eu tenho estudado muito
o saldo, o resultado da súmula vinculante 24, que trata de crimes contra a ordem tributária. As meninas sabem disso no mestrado. E o resultado é o seguinte: nós temos visto promotorias no país inteiro festejando a seguinte estatística: os núcleos de mediação têm arrecadado mais do que a PGE. A súmula vinculante ela vem para travar, para impossibilitar a instrumentalização da persecução penal como meio arrecadatório. Mas aconteceu o contrário. Exatamente esses núcleos de mediação e negociação na promotoria de combate têm como que roubado a cena das PGS, que não tem esses núcleos, só usa da execução fiscal, enfim, no final das contas. Onde é que eu quero chegar? Né? Eu estava falando para o senhor com relação ao texto posto das decisões. Eu vi na sua palestra muito, inclusive eu quero até pedir aqueles slides à disposição, são públicos. Uma palestra sensacional, e a minha preocupação, assim, o que me surgiu foi assim, certo? O que o CNJ tem feito não é para controlar a qualidade da decisão. Eu sei que isso está fora do alcance, da competência do jogo, ninguém quer isso, não é? Ninguém quer controlar a cabeça do juiz, o que ele vai decidir nesse sentido. Mas, se nós temos, por exemplo, como eu falei, ponto de indução, um precedente, e ele tem ali suas regras, e ao mesmo tempo nós temos algoritmos que dão assistência aos gabinetes, por que esses algoritmos não estão induzindo, vamos dizer assim, conduzindo essa decisão para a aplicação do precedente? Porque a gente ainda vê tanta derrotabilidade do precedente na aplicação. Olha, no dia a dia, o que nós notamos até no exercício profissional, eu estou no CNJ há um tempo e ainda não pude vivenciar, experimentar o impacto no meu dia a dia, o impacto dessas inovações no meu dia a dia, porque foi tudo muito rápido, né? Coisa de 5 anos para cá. E eu, por conta de algumas intercorrências no processo de condução, depois de recondução, eu já estou há mais de 5 anos no CNJ. Tá na era das cavernas. O mandato máximo seja de 4 anos, né? Você só pode ser reconduzido uma vez. 5 anos na época da IA é muita coisa, né? 5 milhões de anos. Você tem rupturas diárias. Isso, acorda exatamente. com a novidade. Acorda sempre com a novidade, até um gerenciamento dessas inovações. Mas, assim, de quem está com um olhar de supervisão, o que nós identificamos é uma falta de controle efetivo Sim. na utilização desses recursos. E também o equívoco que, eu não digo denunciei, mas em que eu apresentei e coloco como uma crítica construtiva na concepção e na condução da política de produtividade da magistratura. Sim. Ou do Poder Judiciário, digamos assim, para institucionalizar. Porque a magistratura ela é só o objeto do experimento. Né? Isso. Como a sociedade, porque sofre as consequências. Por isso que tem que entrar também o olhar do cidadão para avaliar. Dizer assim, você está satisfeito? A gente tem que saber se o cliente está satisfeito. A gente não pode ser tão autocentrado, porque o CNJ... Solipsista. Eu não sei se já comentei isso no início. O CNJ, ele trouxe para o sistema a ideia de que o judiciário é serviço público. Muito bem. Então, ele deve ser não só responsável, mas como responsivo. Ele tem que considerar a qualidade dos resultados do que ele produz. Isso, a gente produz... As entregas, né? Tantas sentenças como nunca produzimos na vida. Então, assim, tem um lado que a gente tem que considerar que é humanamente impossível entregar com os mesmos 18 mil juízes de 10 anos atrás... mais do que o dobro do que se produzia de sentença na década passada. Tem alguma coisa errada. E assim, por que a gente não está contente? Por que a gente está tensionando ainda mais nessa sobrecarga do Poder Judiciário? É uma falta de governança, de gestão. Ao ponto de, em 2022 ainda, acredito, eu já estava no CNJ, aprovamos uma recomendação, não era resolução, justamente preocupado com a questão da independência funcional dos magistrados. Mas de gestão dos precedentes. Olha, se precedente é vinculante para o sistema, por que juiz descumpre?
Sim. Não é descumprir, você pode propor a superação daquele precedente. Então tem um rito para aquilo. Eu falei sobre isso também. Nós estamos esvaziando os ritos. E o judiciário, o problema de credibilidade parte também do aspecto de que as regras do jogo para o judiciário ou o processo é uma inovação civilizatória. Por isso que é um processo legal. Por isso que é direito fundamental. A gente não pode fugir das regras do processo, das regras do jogo. Pois é. E o precedente traz segurança, traz isonomia de tratamento. Traz, mas ele tem que ser bem gerenciado. Quando você descumpre isso... Ele tem que ser gerenciado. Ele tem que ser bem gerenciado. Falta governança e falta gerenciamento. Agora, a ideia de governança, a base normativa existe, na forma de uma recomendação. E eu ousaria dizer que poderia ser até uma resolução. Porque eu digo que é o seguinte, se é vinculante, o juiz tem que ele é obrigado a acompanhar o precedente. A não ser que ele siga o rito e proponha a superação daquele precedente por um motivo razoável. Mas a decisão não é dele, não é mais dele. Isso. E se ele descumpre o precedente, tem que ter consequência. Uma coisa é você errar uma vez, aí eu digo, olha, muita coisa não se resolve pelo processo ético disciplinar. Às vezes o sistema está levando as pessoas, as autoridades a agir de uma maneira errática. Então a gente tem que considerar que o problema é estrutural, o problema é sistêmico, que o problema tem que ser resolvido ou se tentar resolver no primeiro momento assim. Então você tem que ir, eu digo sempre para os advogados que reclamam de uma coisa ou outra. Eu disse, olha, vá sempre pelo pedido de providências, não vá pela reclamação disciplinar, porque às vezes o juiz está tentando fazer o melhor e às vezes está equivocado porque levaram ele a pensar assim, que aquilo é natural. E está errado. Então assim, vamos tentar porque a partir dali você abre um espaço para o diálogo. Então, a cooperação, assim, olha, tudo que levaram para mim, a primeira pauta que me trouxeram, e por isso me chamam sempre para falar de litigiosidade, foi um tal de grupo de trabalho formado, composto ainda na gestão Fux, para tratar de litigância predatória, na verdade chegou como advocacia predatória em matéria de limpa-nome, ações coletivas de limpa-nome. Quando eu reuni, era só representante dos birôs de crédito, do setor bancário e uma cartilha para nós aprovarmos, para dar um selo do CNJ para ensinar juiz a analisar pressuposto processual e condições da ação a modo próprio, no modo deles, na visão deles. Aí quando nós sentamos, eu disse, cara, isso aqui é muito bonito, mas eu não ouso encaminhar algo, né, que se dirija à magistratura como uma forma de ensiná-los a fazer o que eles já sabem. Porque assim, tem alguma coisa aqui. E olha quando isso vai para a inteligência artificial. Quando você vai para o algoritmo quer levar para aquela linha. Massifica. Então, a primeira coisa que fizemos, vamos chamar os outros grupos de interesse. Não precisa, vamos chamar consumidores, vamos chamar registros públicos, vamos chamar magistrados, vamos chamar todo mundo. Aí fizemos. Olha, uns mais intensos, os outros menos, conseguimos promover um debate e a conclusão que chegamos. Não é a cartilha o meio. Qual foi o que aqui chegamos como produto daquele grupo de trabalho? De que, olha, é um problema estrutural, é um problema que vem de fora do judiciário, precisa ter um efeito pedagógico, tudo que sai daqui, e isso nós só conseguimos de uma maneira, não generalizando e partilhando através de um propósito cooperativo, racional, inteligente, que envolva interinstitucionalmente todos os atores do sistema representados. Judiciário está aqui, Ministério Público, Defensoria Pública e principalmente a advocacia que está sendo acusada. Porque não apontem o dedo para a advocacia, porque o problema não é a advocacia. O problema vem de fora. A gente está lutando aqui. Então eu digo o seguinte, vamos mudar o nome desse negócio. Saímos dali para litigância predatória. E depois surgiu aquela tese do 1198 no STJ. Eu disse, olha, a coisa como vem do pior caso possível, que era um caso do Mato Grosso do Sul, que tinha um cara que fazia as coisas erradas mesmo. Para sugerir que todo mundo fazia errado. Eu disse, olha, custou a sair a tese no STJ, mas já começou bem. O ministro relator, o ministro Moura Ribeiro, já começou dizendo, eu vou tirar a lista de documento, porque eu não estou aqui para fazer carimbo. Muito bem. Despacho com efeito normativo, checklist para dizer que todo mundo tem que fazer aqui, com boa parte da lista não tendo previsão legal. A pretexto de estar utilizando o poder geral de cautela. Olha, o abuso do processo, nós chegamos a esse termo na tese. Por que chegou a abuso? Foi justamente para aquilo que eu falei no princípio.
Abuso é fraude. Fraude tem que ser individualizada, provada, motivada, relacionada com caso concreto, respeitar dinâmica de ônus da prova. Está tudo na tese. Qual é a tese de precedente mais descumprida no país hoje? Qual a tese, doutor? Qual é? Tese do tema 1198. Justamente essa, porque se generaliza, se continua fazendo nesse rito louco para extinguir processo sem julgamento do mérito. No final do ano, apresentou-se lá no CNJ, com o apoio da Associação Brasileira de Gerimetria, um estudo sobre litigância abusiva. E eles identificaram, procure lá, que tem um dado estatístico que mostra o seguinte: olha, nós estamos extinguindo quase 30% dos processos sem exame de mérito. Por que chegamos a 45 milhões de arquivamento, 41 milhões de novos demandas? Porque ela não resolve, esse processo vai voltar, porque ele existe. Grande parte dele existe. E não pode ser presumido que seja ilícito. A presunção é que é ilícito. Se alguém aponta, diz assim, olha, deixem... Olha, algumas unidades judiciais, eu acompanhei isso, são poucas, mas fazem um estrago muito grande. Eu vi extinguir no único dia, em questão de minutos, 1.200 processos, porque era o advogado mesmo, o tipo de cliente era o mesmo e o réu era o mesmo banco. O objeto é o mesmo, né? Estrela de Davi. Aí o advogado, quando me abordou, o objeto é o mesmo, tudo, consignado. Aí eu cheguei e disse, doutor, me traz um relatório desses processos nos recursos lá no tribunal. Quando ele me trouxe a primeira planilha, eu pedi para checar com minha assessoria. Mais de 60% de sentenças já tinham sido anuladas. Aí eu disse, acompanha por mais um tempo. Num período de 12 meses, todas anuladas. Porque a magistrada não considerou que era o advogado da Associação dos Trabalhadores Rurais do mesmo, que estavam na mesma situação, que foram abordados pelo mesmo agente do banco, agente bancário, para vender o mesmo tipo de produto e tudo. Isso não é crime. Agora, se partiu da suposição de que era ilícito, se extinguiu essa quantidade de processo, é disfuncional, porque foi obrigado a levar 1.200 recursos para o tribunal, para depois voltar sem prejuízo de que ainda soltar um outro despacho pedindo para atualizar a procuração. Meu Deus. O tribunal conheceu do recurso do mesmo advogado, patrocinado pelo mesmo advogado, com a mesma procuração, que valeu para o tribunal, não vale. Eu disse assim, a gente está nesse tipo de situação que promove, causa um efeito disfuncional dentro do sistema. Porque isso é caro. É o processo que volta, chama de processo contido, eu não lembro. Tem um dado no Justiça e Números que trata disso. Há uma retenção, porque esse processo, ou ele volta por cassação da sentença, ou ele volta por reajuizamento. E vai se somando aos novos, porque você não educou, que por bem ou por mal o mérito ensina. Você, nesse tipo de situação, não deixa o réu sequer contestar. O réu não precisa nem gastar para contestar a ação. Pois é. Mesmo com IA. Eu digo assim, prove. Não é o judiciário que tem que provar. Poder geral de cautela, eu faço uma contraposição. Se há abuso do processo, há abuso do poder geral de cautela. Sabe quem ia gostar dessa abuso, nós não fala resolvemos. do professor? Renata Câmara. Ela estuda é o tema muito. Dela, né? É o tema dela. Litigância predatória. É a colega juíza magistrada da nossa... Que faz parte da banca do Anto Exposto. Eu tenho um artigo sobre isso. Diz assim, litigância abusiva ou abuso do poder geral de cautela. É o que acontece. Nós estamos conferindo um poder normativo que não é nosso, porque quando se generaliza, porque não se está cumprindo o precedente, e é um mau gerenciamento do precedente. Com certeza. E acontece com tantas outras situações. Isso gera uma disfuncionalidade e isso gera proveito para quem alimenta essa narrativa dentro do sistema e dificulta a vida de quem está na parte dos 95% da população brasileira que, infelizmente, precisa da justiça e só chegam lá na casa de 10%, 15%. Viu? Se vier todo mundo, aí sim vai ser problema. Aí eu quero ver. É isso. O problema da pressão dos números, afetando gestão de toda a espécie e a entrega de uma decisão de qualidade. Muita sentença e pouca justiça. Muita sentença e pouca justiça. Gente, eu acho que pela primeira vez nesses 2 dias nós fomos para dentro do outro lado. Né? O lado do CNJ, porque já se falou muito em governança, e vieses, né? A resposta da jurisdição constitucional e tudo mais, mas o CNJ está na gestão de tudo isso, né? Com esse poder normativo, esse poder disciplinar que ele tem de normatizar e de com uma ouvidoria escutar, né? Auscultar também, porque quando vai para dentro dos números é como se estivesse lá auscultando
a realidade da sociedade. E plural, né? No plural. E plural porque tem representante da advocacia, da Isso. né? Em colaboração, com grupos de trabalho. A gente está vendo aqui, com a fala do professor Marcelo, que providências estão sendo tomadas, não é? Dentro da rapidez, da agilidade possível, não é? A gente viu de todas as outras falas o quão é difícil acompanhar essas big techs, acompanhar toda essa questão da inteligência artificial e do algoritmo, mas depois dessa fala fica uma esperança, né? Porque o órgão maior, em termos normativos e de competência, está tomando as providências. E tem que fazer um registro que é importante, até por questão de justiça, estamos falando de justiça, de que a gestão Fachin, ela mudou os parâmetros do plano de gestão. Isso. Ela saiu do plano, são os detalhes, né? Saiu do módulo quantitativo para o módulo qualitativo. Ele mudou alguns termos e conceitos dentro do que era normal de plano de gestão. Ótimo. No CNJ para as políticas judiciárias. Então a gente tem que dar esse mérito que é merecido. Catedrático que o ministro né? Não é à toa que ele fosse com esse olhar categorizador e implementador. Até por isso investindo muito na rede de ouvidorias de justiça, viu? Nós Que é tivemos a parte de aqui, inclusão. Tivemos, ano passado foi o homenageado do evento. Gente, é isso, uma pena. Vou convidar o ministro, né, o conselheiro do CNJ para nos conceder uma entrevista na primeira oportunidade no estúdio oficial do podcast. Sempre. E a gente se estender por mais tempo, né? Porque... Sim, um tema tão interessante, né? Isso. Estou à disposição. E levar a voz do CNJ... Ao conhecimento, saber o mapeamento que o CNJ faz, o cuidado, né? A população precisa saber, né, mais da voz, a voz do próprio CNJ, o que tem sido feito. Tivemos com ele o conselheiro Marcelo Terto, do CNJ, procurador do Estado de Goiás, doutor, ouvidor nacional da Justiça, especialista em governança judicial e transformação digital. Professor, nossa profunda gratidão, né, pela aula, pela distribuição de simpatia também, né, gente? E pelo compartilhamento dessas informações preciosíssimas dentro desse evento. Professor, muito obrigado mais uma vez. E não sei, mas já está lançado o convite, né, meninas? O podcast Anteexposto, uma entrevista exclusiva com o ministro. E prontamente aceito e com espírito grato aqui pelo espaço, e não posso perder a oportunidade também de cumprimentá-las pela qualidade do debate promovido e por investir num veículo que oferece informação de qualidade para quem precisa, ainda que numa vertente de tradução da linguagem jurídica para o nosso povo entender o que fazemos aqui. É isso. Obrigada. Pois é, gente, vai acompanhando, né? O evento não acabou, nós temos, eu acho que 4 ou 5 mais, né, gente, entrevistados para o segundo turno, hoje à tarde. Vai acompanhando por aí e teremos novidades nesse nível de competência e excelência. Até já!